Bora falar sobre os acontecimentos do segundo episódio da segunda temporada de Peacemaker. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um vídeo de análise dos episódios semanais de Pacificador, dessa vez para falar sobre os acontecimentos do episódio 2. Antes de eu começar a falar sobre isso, aviso de spoiler: se você ainda não viu o episódio, ele chegou ao HBO Max, assiste e depois volta pra cá. Sempre bom reforçar também que os episódios estão sendo lançados às quintas-feiras, só que às 10 horas da noite, não é quinta-feira de manhãzinha, como geralmente acontece. A HBO, ela meio que faz um horário como se fosse o canal de TV, então mantém às 22 horas. O episódio começa mostrando como que o Rick Flag Sr. chegou ao cargo de líder da Argus. A Argus era comandada pela Amanda Waller, e depois de tudo que aconteceu na primeira temporada de Pacificador, ela acabou perdendo o cargo, né? Por isso que ela e a Adebayo, que é filha dela, estão com relações aí conturbadas, porque a Adebayo acabou meio que denunciando a mãe e tudo mais. E quem assume a posição, nesse que é um dos órgãos investigativos mais importantes desse universo DC, é o Rick Flag Sr., o pai do Rick Flag, que era interpretado pelo Joe Kinnaman, e que acabou tendo o seu final ali no segundo filme do Esquadrão, aquele que o James Gunn comandou. E aqui a gente vê tudo isso também entrando no canônico da nova DC. O James Gunn deu uma entrevista falando que tudo o que ele citar dos acontecimentos anteriores à DC dele nessa série, eles se tornarão canônicos. Então ele torna toda aquela missão de Esquadrão Suicida canônica, pelo menos no momento entre o Pacificador e o Rick Flag Jr., que é o momento que o Pacificador acaba vencendo aquela luta que foi bem intensa, né, no filme. É meio chocante até a forma como aquilo acontece. Foi meio difícil do pessoal depois aceitar o Pacificador como alguém bonzinho pelo que ele fez, né? Alguém que merecia ser acompanhado em uma série solo, mas o James Gunn conseguiu lidar com a situação. Então aqui a gente vê o Rick Flag chegando a esse cargo de líder da Argus, e agora que ele é líder da Argus, ele pode ter os materiais confidenciais para ele. Então a primeira coisa que ele faz quando ele chega ali é pedir a ficha da missão ali que o filho dele acabou indo e não voltando, para ele estudar e ver o que aconteceu. É muito interessante isso, porque era um probleminha que eu tava tendo em relação ao primeiro episódio, de achar que o Rick Flag não tava ligando muito porque aconteceu com o filho dele. Se eu estou investigando o cara que eu sei que é meu filho, eu ia ser muito mais rígido na parada, e eu achei ele meio fora. Só que esse episódio já reposiciona isso tudo, mostra ele lendo os detalhes da missão, né? É um confidencial, então eles não tinham que esconder nada naquele documento. Então tinham todos os detalhes que o Rick Flag o Rick Flag Jr. queria denunciar a Amanda Waller, que ele estava cansado de tudo aquilo, que ele queria fazer justiça da forma com que ele acreditava que deveria ser feita. Então isso acaba orgulhando ainda mais o pai dele, e acaba deixando o Rick Flag Sr. ainda mais frustrado com tudo que aconteceu. E no momento exato, a primeira coisa que ele faz como líder da Argus é pedir esse documento, e a primeira ordem que ele dá como líder da Argus é: eu quero vigilância 24 horas por dia no Pacificador. Aí a agente dele até fala, mas o Pacificador é protegido pela agência, pela Argus, pelo que ele fez na outra missão, que é a missão da primeira temporada de Peacemaker. E ele fala, mano, não quero saber, é pra investigar ele, acabou. Então mudou a liderança, o Pacificador foi de alguém protegido pela agência para alguém investigado 24 horas. Então o universo atual da DC vai se tornando cada vez mais hostil pro Chris, e isso é um ponto central da temporada, porque são coisas que vão acontecendo com ele que vão acabar fazendo com que ele seja seduzido pelo outro universo, onde as coisas são muito diferentes. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vê todos eles do grupinho do Chris ali, do Pacificador, tendo muitos problemas. A Adebayo terminou com a mulher dela, e depois a gente vê elas duas conversando, ela ainda ama, as duas se amam ainda, só que tiveram um probleminha, e nessa discussão Gotham é citada ali, que é a ex-namorada da Adebayo. Ela fala, a gente ia pra Gotham e você resolveu abrir a sua empresa de investigação, e agora a gente vai ficar nesse fim de mundo, né? Então é legal citar Gotham, sempre bom lembrar que se faz parte da nova DC, já tem o Batman aqui, como a gente viu em Creature Commandos, que é a série animada que o James Gunn fez para abrir esse universo, antes mesmo de Superman, também está na HBO Max. Depois assistam, inclusive, lá mostra o Batman, lá mostra um pouquinho mais de Gotham, não dá ainda muitas informações, mas mostra silhuetas, já ajudam a gente a lidar um pouquinho mais com a expectativa, e é legal ver Gotham citada aqui, porque sempre é legal ver coisa relacionada ao Batman. A Harcourt a gente não precisa nem falar, né, o tão que ela tá, a gente já viu no episódio anterior, ela foi para um bar caçar treta porque ela queria apanhar, ela queria bater, ela queria extravasar de todas as formas. Então ela tá desempregada, tá sozinha, não quer ajuda de ninguém porque ela é durona e tudo mais. Ela entra lá no mercadinho, vê que eles estão precisando de caixa, ela fica
Eu preciso trabalhar, mas eu quero trabalhar com espionagem, com coisa militar, que é o que ela gosta de fazer, né? E ela fica meio, mas ela precisa trabalhar. Isso vai incomodando ela. O Economus, ele tá investigando os amigos dele, né? E uma coisa interessante aqui é que a Adebayo tá conversando com o pacificador em um momento e ela fala assim, eles estão te investigando 24 horas por dia, eles estão de olho em você. Toda vez que você abre essa merda desse portal, eles sabem. E aí o pacificador fala, pô, mas como você sabe isso? Ela, eu tenho um contato lá dentro. E o pacificador fala, não vou nem... vou fingir que eu não sei quem é. Dando a entender pra gente que é o Economus. Só que, na interação que o grupo tem depois, quando todos eles estão juntos, não parece ser o Economus. Parece que eles não estão... Ele e a Adebayo têm uma conversa ali que parece que eles não estão em contato direto. Ou seja, eu acredito que o contato que ela tem dentro da Argo não é o Economus. Pode ser, inclusive, a mulher ali que tá bem próxima do Rick Flag, ou outra pessoa que está lá que ainda não apareceu. Mas eu acho que não é o Economus, por mais que eles queiram que a gente acredite que é o Economus, esse contato que a Adebayo tem dentro da Argus. A investigadora Sasha, né, que é quem tá ali meio que o braço direito do Rick Flag nesse momento. Pode ser ela. E um outro detalhe aqui, alguém que roubou a cena do episódio, foi o agente lá, o Fleury, que chegou para ficar junto com o Economus, porque o Economus não é de confiança, ele é amigo do Chris e tudo mais. Então o Rick Flag mandou um outro cara. Tudo o que esse cara fala, eu dou risada. É impressionante que o James Gunn ele tem umas piadinhas pontuais que são muito engraçadas. O cara falando o plural de Pokémon, o cara tendo uma condição de que ele não consegue diferenciar pássaro. Isso é bizarro, isso é bizarro. Tipo assim, caralho, de onde saiu essa porra dessa ideia? O cara vê um beija-flor e vê uma águia e ele vê do mesmo tamanho, ele acha que é a mesma coisa. Ele vê um pato e vê uma galinha, ele acha que é a mesma coisa. Então, são coisas que na cabeça do James Gunn, sei lá, devem surgir naturalmente, mas a gente olha e fala, caralho, como que ele pensou nessa porra? E aí depois, no momento do episódio que eles vão invadir a casa do Chris, essa condição fica muito foda. Porque ele tá apontando a arma pra Igli, a Igli tá lá atacando todo mundo, inclusive baita cena. E ele, caralho, não sei o tamanho desse pássaro. Então ele tá com medo de atirar, porque assim, ele não sabe... Ele não sabe se é uma águia, se é um beija-flor desse tamanho, então ele tá com medo de atirar, tá ligado? E eu queria entender visualmente como funciona. Se o James Gunn conseguir mostrar isso em algum momento da série, seria muito interessante, tá? E aí, esse ponto aqui é interessante também, né? O Chris, ele tá mexendo com o multiverso, ele tá mexendo com instabilidade de realidades, porque a gente já viu que o Lex Luthor fez isso e arrebentou Metrópolis, então a Argus também quer prevenir essas coisas de acontecerem. O Rick Flag até falou do incidente Lex Luthor, que é como ele tá chamando o que aconteceu no filme do Superman, ele quer evitar isso, então ele tá investigando esse portal, porque ele quer algum motivo pra prender o Chris, claro, mas ele também quer proteger o mundo. Ele não quer que outra coisa daquela saia de controle. Então eles invadem a casa do Chris quando ele sai, só que esqueceram o cão de guarda, que na verdade é uma águia foda pra caralho, que a Igli começa a bicar eles ali, ela destrói todo mundo, não mata ninguém, eu acho que ela arrancou o olho de um cara ali, mas ela não matou ninguém. E aí, mano, é o bichinho de estimação do pacificador, que é um animal também extremamente... O James Gunn, ele tem 2 produções em live action na DC dele, que tem 2 animais brabíssimos, o Crypto e a Igli. E os dois juntos seriam também um negócio surreal. A Igli aqui farmou aura absurda, aquela andadinha dela. Pô, o James Gunn consegue fazer uma águia, ter uma cena daquela, um negócio surreal também. E aí a gente chega no final do episódio, que é o que vai mover a temporada, pelo menos uma das coisas que vai mover a temporada, que é o pacificador sendo seduzido a trocar de universo. Então ele está no universo da DC do Superman. Só que ele viu que a vida dele é muito melhor no outro universo, no universo alternativo, onde o pai dele ama ele e o irmão dele tá vivo. E além disso tudo, ele ama a Harcourt. A Harcourt do universo dele quer dar uns pega nele ali, mas não quer nada sério, né? E ela até fala pra ele em um certo momento que eles estão conversando, você adoraria que eu fosse uma mulher fragilizada, tal, que você pudesse proteger, que você pudesse se identificar e ter mais o que conversar, mas eu não sou. E ela não tá realmente aí pra ele. Ela gosta dele ali como um amigo e tal. Talvez uma hora ou outra que dá uns pega e só. Só que no outro universo, a Harcourt, ela é ex do pacificador e ela ainda gosta dele. Tanto que o irmão dele fala no outro episódio, pô, você vacilou com ela, se fosse você eu tentava voltar e tudo mais. E aí, uma coisa importante que a gente descobre nesse episódio é que os planos de Wi-Fi, as redes, elas não extrapolam realidades. Então ele estava com o celular, o pacificador estava com o celular da versão dele do outro universo. Ele manda uma mensagem ali pra Harcourt, aparece não enviada porque ele mandou pra Harcourt do outro universo. Então não dá pra você mandar uma mensagem
do universo A para o universo B, estando do universo A. Tá? Então você tem que ir para o universo B para a mensagem ser enviada. Ele passa para outra realidade, aí a mensagem é enviada, ele recebe a resposta dela, ela com o coração partido, mostrando a fragilidade que a Harcourt do universo dele não tem. Mostrando que essa Harcourt aqui, a do outro universo, do universo novo, ela é mais vulnerável ao Chris. Então é outra coisa que faz com que ele queira ficar neste novo universo. O pai dele ama ele, o irmão dele tá vivo e a mulher que ele ama ele. Então já são 3 coisas ali muito interessantes. Aí a gente vai ouvindo a conversa do pai dele, que estava preocupado justamente com ele. Porque ele tá falando no telefone, ó, ele sumiu, tem sangue na biblioteca, não sei o que lá. No episódio anterior ele lutou contra a versão dele desse universo, acabou o cara, escondeu o corpo, né? Inclusive a cena deles escondendo o corpo é um negócio bizarro, tá? Porque o vigilante é completamente lunático. O Adrian, ele é um maluco que se assemelha a um Deadpool, só que mais inocente, meio caótico. O Deadpool tem noção das coisas que ele fala. O Adrian não tem noção. O personagem é um pouco mais complexo, assim. E é meio bizarro, porque ele fala uns absurdos. E ele também é outro personagem. Esse cara novo aqui, o Fleury, tudo que ele fala eu dou risada. E o Adrian, desde a primeira temporada, toda vez que ele aparece, toda vez que ele fala, eu dou muita risada. O Fred Stroma, ele também tem um tom de comédia ali, que ele pegou exatamente a camada do personagem, velho. Os bagulho estranho que ele faz, ao mesmo tempo que ele é meio inocente, meio crianção, sabe? É um negócio que casou muito bem ali com o personagem. A Harcourt fala lá dele morar com a mãe dele, de ser um bagulho meio Norman Bates, é bizarro, tá? E tudo combina com o personagem, porque ele é muito estranho. E é uma estranheza que é engraçada. Agora voltando para esse universo melhor. Quando a gente vê aqui cenas do próximo episódio, a gente descobre ainda mais sobre essa realidade. Cenas do próximo episódio que estão disponíveis no capítulo. É só você assistir, depois que ele termina, mostra aquele resuminho do episódio 3. O Pacificador, ele é um herói naquele mundo. Enquanto no universo que o Pacificador está, o universo regular da DC, ninguém se importa com ele é visto como um perdedor e está sendo caçado pela Argus. No outro universo, além dele ter a família toda dele, ele é amado lá. A gente vê ele andando de carro, de moto, sei lá, e todo mundo, caralho, Pacificador, tira uma foto comigo, não sei o que lá. Então, porra, é uma vida completamente diferente. É o que o Adrian mesmo fala. É um universo melhor, é um universo onde tudo está perfeito, né? Então vai fazer sentido ele querer ficar mais lá do que aqui. E esse, de novo, como eu disse no vídeo anterior, vai ser o conflito que vai reger a temporada. Porque os amigos dele querem que ele fique lá. O pessoal da Argus, principalmente o Rick Flag, não vai deixar ele se safar. Então não vai deixar o Pacificador subir do nada. Agora que ele sabe que tem um portal interdimensional ali na casa do Pacificador, ele vai dar um jeito de invadir ali. Tá? A Eagly resolve contra agentes, assim, um grupo pequeno, não preparado, que não estava esperando ela. Depois que esse grupo inteiro saiu, foi pro hospital, eles vão voltar lá sabendo que a Eagly tá lá. Então eles vão conseguir contê-la, de certa forma. Eu acredito que se o próprio Rick Flag tentar entrar ali, a Eagly não vai conseguir conter ele. Eles vão acabar chegando nesse portal e o Pacificador vai ter problemas com isso também. E esse vai ser o principal conflito dele, porque, querendo ou não, no mundo ruim, o mundo ruim, entre aspas, é o mundo dele, é onde ele tem os amigos dele. Aquela reuniãozinha deles ali foi muito importante também para mostrar que ele tem com o que se apegar neste universo, que é o universo dele, são as pessoas que ele conhece. Querendo ou não, o irmão dele vivo é alguém que ele não conhece, tipo, tem um gap de 20 anos ali. O pai dele, que ama ele, é um pai que ele também não sabe que existe, porque o pai dele desse universo aqui odiava ele, então ele não tá acostumado com isso. A Harcourt vulnerável é diferente da Harcourt que esse Chris se apaixonou. Então, ao mesmo tempo que agora tudo parece melhor, aos poucos as coisas vão ficando menos atrativas nesse novo universo. E ele vai vendo o lado bom do universo dele. Eu acredito que esse que vai ser o desenvolvimento do personagem para ele querer ficar no universo regular do DC. Ele vai acabar ficando nesse, a gente sabe. Mas para ele querer ficar ali, vai ser isso. É aquele negócio. Você só dá valor quando perde. A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, quando ele tá lá, ele vai começar a sentir falta desse. Ele vai começar a ver o lado bom desse. Enquanto ele tá aqui, tudo aqui parece merda. E tudo ali parece maravilhoso. Só que as coisas vão se normalizando e ele vai ver que o lugar dele realmente é ali. Ele vai enfrentar os problemas, a Argus e tudo mais. Outro detalhe de encerrar o vídeo é que o James Gunn falou que nos episódios finais vão ter muitas participações especiais nessa série. Personagens da DC aparecendo aqui. Uma aposta minha que eu acho que seria uma surpresa, mas que é bem viável de acontecer, é o Besouro Azul do Xolo Miraduenha. Já tem um pessoal também muito acreditando nessa possibilidade. A gente já teve a Mulher Gavião, já teve também o Guy Gardner, o Lanterna Verde. Então já são 2 personagens que apareceram. Não sei se vão aparecer de novo ou não, mas não seriam surpresas. Então de surpresa eu acho que pode ser ele. Talvez
sei lá, viajando aqui muito, alguém do esquadrão, o personagem do Idris Elba, por exemplo, que teve uma relação meio conturbadinha também com o Pacificador, poderia aparecer, seria legal, seria sim uma surpresa. A própria Arlequina eu acho bem difícil, mas seria uma surpresa. O Superman eu acho que não aparece. A Supergirl muito menos, porque vai ter o filme dela. Mas, né, a aposta de mais surpreendente, que eu acho mais certeira, é essa do Besouro Azul aparecendo entre esses cameos impressionantes que o James Gunn disse que terá. Bom, basicamente é isso sobre esse episódio, não teve muita novidade, muita coisa escondida nele. Tudo que o James Gunn quer mostrar está claramente sendo mostrado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e já ativa o sininho porque semanalmente a gente vai fazer essas análises dos episódios. Valeu!